Aí depois como foi? Continuaram guias. Quando o Rafael assumiu a presidência, teve algum contato de Oswaldo com você que ele fazia, ó, tem esse esquema aqui? Não, só Os três? Se ou um dos três ou dos dois, se houve alguma Como coisa. foi o primeiro contato da senhora com o desembargador Rafael? Só um detalhe, a senhora falou que existia uma certa animosidade entre o desembargador Rafael e a senhora. Exatamente. E por que a senhora continuou no setor de precatórios, mesmo com essa animosidade? Segundo ele, porque ele não encontrou quem me substituísse. E como ele tinha uma boa indicação, não sei o boa, em que sentido foi, de desembargador Oswaldo, eu poderia permanecer lá sem nenhum problema. A senhora disse que por até anotei aqui. Aí assim, quando foi que continuaram a existir esses Só desvios? quando a gente passou uns 2 a 3 meses se conhecendo, Certo. assim, para você poder confiar. Aí quando foi que existiu esse primeiro contato? Quando ele chegou, quando a gente sentou para conversar sobre as guias, ele disse, cara, essas guias, às vezes elas vêm sem um beneficiário. A senhora e o Eu, desembargador Rafael. Só vocês dois na sala. Olha, eu nunca despachei com ninguém, Certo. só com eles. Aí até eu vou relembrar a senhora que a senhora disse aqui. A senhora disse que Rafael chegou, a senhora disse, olha, eu exonerei todos os seus irmãos, Todos os varões. mas a senhora eu vou ter que engolir. Pois é. Eu tenho que engolir porque Ele deveria saber ou não. Aí como foi esse primeiro... sabe, senhora? Sabia tanto assim, bem, eu não sei. Aí a gente já parte para a dedução, né? Eu vou dizer o que aconteceu. Porque aí vocês deduzem, porque eu não Aí tenho como é que fazer. foi esse primeiro contato? Aí no começo eu chegava lá, ele com a cara feia pra lá. Aí eu disse, desembargador, a gente precisa despachar. Aí, uma cara desse tamanho, eu disse, não, mas você tá de mau humor hoje, eu levava até na brincadeira, eu disse, então você de mau humor hoje, eu nem vou despachar. Voltar. No outro dia eu ia de novo. E aí, melhorou? Porque eu sabia que ele não gostava de mim, mas eu sabia que ele sabia de alguma coisa. E ele ia ter que chegar para mim. É tanto que ele pediu todos os processos e me devolveu. Eu disse, não quero ninguém no meu setor trabalhando com precatório. Precatório é caro. A pessoa que não me suporta deixar fazendo os despachos dele, continuei do mesmo jeito. Quando eu consegui, cheguei um belo dia lá, disse, aí hoje a gente pode despachar? Processo normal. Aí ele riu. Agora a gente pode. Já tive as informações que eu queria sobre você. Então tudo bem, vamos despachar. E começamos a despachar. Processo normal, até então não tinha guia ainda. Quando eu comecei a levar as guias, porque tinha guia que podia ser liberada por Dr. João Cabral. Então muita guia eu me levava para ele. Quando o João Cabral não estava lá, ou ficava enchendo o saco, porque eu tinha que preencher até o CPF da pessoa, eu digo, eu vou levar para experimentar o desembargador Rafael. Quero saber qual é, se ele sabe, se não sabe, como é. Aí foi quando ele perguntou, Carla, tem guias que você me traz com beneficiário em aberto. Por quê? Eu disse, porque, a justificativa que eu sempre dei, porque a parte autora nem sempre é a parte beneficiária. A parte autora pode ter falecido, pode ter subestabelecido, pode ter feito uma cessão de crédito e a gente tem que refazer tudo isso de novo, dá muito mais trabalho. Então eu prefiro ficar com elas em aberto. É tanto que até junho do ano passado estavam todas em aberto. Prefiro deixar todas em aberto para poder preencher na hora que a pessoa vinha pegar. Aí está certo. Então quer dizer que se eu quiser botar seu nome aqui, eu boto. Eu disse, não, o meu não, porque eu trabalho no precatório. Não tem sentido eu sacar um precatório para mim, mas eu posso botar o seu. Aí ele disse, não pode também não, porque quem assina sou eu. Eu disse, mas João Cabral não assina? Aí ele disse, mas fica muito chato. João Cabral assinar e o beneficiário sou eu. Mas a gente pode botar qualquer um, não pode? Isso pode. Eu só teria que justificar como a gente fazer isso. Ele disse, você tem como? Aí a conversa foi a mesma que eu tive. Na verdade, vocês foram
assim, foi uma tratativa que foi sutil até se Foi chegar a um muito. entendimento. Mas para ele chegar depois que a senhora dizer. estava querendo realmente sugerir que ele poderia se apropriar de recursos, a senhora dividir com ele. Ele já sabia Ele de já alguma sabia. coisa de Oswaldo, porque disse que ia me engolir, porque disse que tinha tido ótimas referências, que sabia que a quebra de ordem não existia. Isso era só porque ele batia, que Oswaldo também batia e rezava, batia os dois de pé junto. E eu afirmava, quebra de ordem de fato não existe. E após essa Aí ele conversa chegou, com ele, né? pronto. Aí depois que ele chegava, ele faz, é tanto que ele já chegava, só que existia um respeito maior de desembargador Oswaldo. Rafael já não. Rafael já é mais. Eu vou dizer o termo que é mesmo, raparigueiro. Então assim, ele já queria levar mais pra, sabe? Aí eu digo, não, Rafael, vamos devagar que o negócio não é por aí não. Se você quer fazer isso aqui, a gente faz. Mas, cara, a gente podia tomar um vinho com isso aqui. Eu digo, não, tome você seu vinho com a sua rapariga, eu sei que você tem rum aqui dentro do tribunal. E a gente foi criando intimidade. É tanto que chegava e fazia, antes de começarmos a despachar, vem me dar meu beijo. Eu arrodeava o birô dele, dava um beijo nele, voltava. Então, quebrou o barano, ele engoliu, bem engolido. Quebrou o gelo, vocês passaram a ter uma intimidade. Uma intimidade que você brincava, ele nunca tive nada com ele. Mas ele brincava, sabe, fazia as palhaçadas dele, contava as histórias dele, absurdas que ele fazia, com quem não fazia dentro do tribunal. A senhora lembra qual foi o primeiro caso assim, com ele que houve assim, efetivamente essa divisão de recursos? Mas lembra mais ou menos como foram? Não, eu só sei que com ele eu tive a liberdade, foi mais fácil com ele chegar no seguinte ponto. Ele disse, tem que ser sempre feito guia? Eu disse, não. Se o senhor, porque era um ofício ao Banco do Brasil, o presidente do tribunal autoriza que seja retirado, não sei se tinha algum dele, da conta 8604 e gerado depósito judicial em função conforme planilha abaixo. O texto sempre era esse. E com o dele, é esse ofício? E com o dele passou a ser da seguinte forma: o presidente do tribunal autoriza que seja gerado em função de Carlos Alberto Fassanaro. Pronto. Conta tal, nenhum, por exemplo, Judite não assina isso aqui não. Por quê? Porque ela queria ver o processo. Aí ele chegava e dizia assim, quem é? Aí eu dizia, aí já não vem o seu caso, porque você vai entrar numa seara, você não quer a saída direta, pronto, então você assina uma saída direta. Agora eu não tenho processo. Eu levava folhas, uns outros, eu levava para cada folha, eu levava o processo. Já teve de Oswaldo, eu chegar e dizer, eu digo, olha, esses têm processo, esses eu não trouxe processo. Se tinha alguém na sala, ele disse, por quê? Eu disse, não, porque o processo está em tramitação, não, você todo carro, não, tudo bem. Ele já sabia o que era. Entendeu? Então, desses aqui teve vários. Dele chegar. Só ofício, então, assinava só ofício e não precisava guia. Assinava só ofício, transferia da conta para. É tanto que só quem assinava é ele, é tanto que eu fui perguntar ao banco, eu digo, e se eu não assinar esse cara, lê isso aqui pra gente, você assinando e nada, é a mesma coisa. Porque a ordem de pagamento não é sua, é do presidente. E eu disse a ele, eu disse, presidente, se isso aqui estourar, quem responde é o senhor, não sou eu. Ele disse, mas foi você que fez. Eu disse, então vamos dois juntos pra cadeia. E desse jeito aqui foram feitos várias. Vários, só Quer dizer, os processos. Eu me lembro bem dessa de No caso do 79. Bar do Oswaldo, todos têm processo. Não, Vinculados. não. Os que tinham processo, o primeiro cheque mesmo que eu paguei não tinha E processo. Oswaldo tinha guia Não. e na de O primeiro Rafael cheque eram números aleatórios, nomes aleatórios, era alterado no Então sistema. é um novo método isso aí. Isso aqui é uma transferência direta, é um técnico. Ele Direto, o banco acatava. Sem guia e sem cheque. sem guia, Sem guia, sem cheque, sem processo. É um novo método. A simplificação. Sem guia, sem cheque, sem processo. Um ofício. Exato. O que é que o banco fazia quando era um valor mais alto? Ele ligava.
Muitas vezes ligou e eu não estava. Eu trabalhava de 6, 7 da manhã até 7, 8 da noite. Porque eu tinha que ajeitar isso depois. Então eu tinha que fazer o meu serviço, o serviço dele e ajeitar. Para bater os valores, tudo Tinha que ficar tudo organizado. Não podia deixar dinheiro sobrando no canto nem de outra. E então eu sempre estava lá para confirmar o banco. O banco, Carla, eu estou com uma transferência. Sempre que ligava para mim, primeiro eu era nossa, vai ter aposentada. prazeres. Não, Prazeres foi depois. Ângela. Primeiro era Ângela. Ângela aposentou. Quem ficou no setor de relacionamento no lugar dela foi Gustavo. Gustavo, eu conheço ele há muito tempo, então nunca tive problema com o Gustavo, conversava normal, mas nunca mandava nada para o Gustavo. O movimento meu com o Banco do Brasil sempre foi através de malotes lacrados, onde uma pessoa recebia, e quando o movimento começou a ser muito, a gente pagava 1.000, 2.000 pessoas por mês. Então o banco chamou outra, aí passou para Prazeres. Aí Prazeres ligava, Carla, eu tenho isso aqui, confirma, confirma. Carla, eu tenho isso aqui, confirma, confirma. Porque eu era a pessoa responsável para confirmar ou não. Quando passou para ser, quando aumentou o volume, o banco contratou outra pessoa, Pedro, que eu soube até que ele foi até preso, coitado. Morri de pena, que tinha sido operário e tudo, que também não sabia de nada, só fazia confirmar. Carla, eu tenho uma transferência para Carlos Fassanaro. Ele me ligava direto, de 180 mil, você me confirma? Eu disse, está confirmado. E eu já confirmava na guia. Alguém do banco tem participação? Ninguém do banco. Como Gustavo, Prazeres, Pedro, Nenhum. Roberto Gil, Francisco Soares. Não, nenhum. Então a ligação com o banco pessoal. era de confirmação De confirmação de pagamento. de pagamento. Pedro, principalmente, só ligava para mim para dizer, confirmar. Prazeres eu ligava, porque quando a gente começou a fazer contato com os municípios, eu precisava de Prazeres 3 vezes por mês, dia 10, 20 e 30, para saber. O município tal depositou e a gente saía batendo, município a município. Com o Gustavo eu já ligava para saber de quê. Eu digo, olha, eu vou precisar entrar com sequestro contra o município de Natal, porque o dinheiro ficou para o dia 10, hoje já é dia 15. Então ele fazia contato com a PGM para ir atrás do dinheiro, porque o sequestro já estava pronto na mão dele, e se o município não depositasse, ele sequestrava. E com Pedro era a mesma coisa, ele ligava somente para confirmar se aquele valor que era alto para eles podia ser liberado ou não. Como o banco também ligava. Agora o banco também errou muito aonde? Eu tive um processo do sindicato do CIGERN, onde eu tive, nesse processo, 543 autores, se eu não me engano. E nesse processo do CIGERN, tinham muitos valores iguais, porque a causa era a mesma, o tempo que eles tinham deixado de receber era o mesmo, então o valor era o mesmo. E nunca houve problema assim, eu liberei sua guia, a guia dele, com os mesmos valores. Quando você chegava para sacar, o banco não prestava atenção e liberava a guia dele. Quando você ia sacar, não tinha, sua conta estava zerada. Então era um problema. Você voltava revoltado porque sua conta estava zerada. Eu não sabia porque estava zerada. Aí a gente tinha que fazer todo um rastreamento junto ao banco para verificar que o banco tinha liberado a sua guia para ele, mas que não ia ter prejuízo porque o valor era o mesmo, e fazia a troca. Então tem guia onde? Aí o que é que eu tinha que fazer? Pegar a guia sua e colocar o nome dele como beneficiário. Mas por quê? Porque o banco tinha pago errado. Então houve guia nesse sistema, mas já foi para cobrir um erro do banco e a parte não poderia ser punida por isso. Como era que era feita a forma de pagamento? Era do mesmo estilo, da mesma forma como era com as Rafael. Mesma coisa, mesma só forma que não tinha chegava lá cheque. com o envelope. Não, pagamento entrega. Mesma coisa. Chegava com o envelope lá para ele. O envelopinho no dia do aniversário dele, que é dia 1º de fevereiro, que eu dei um uísque. Aí no fundo do uísque todinho. Aí eu cheguei e disse, é a parte que mais gostei. Aí tava o dinheiro. Eu fazia assim, eu digo, ó,
O pra frente você usa com quem você quiser, agora o de trás é seu. Então, ele recebeu a caixa do... Então manteve o mesmo formato. Mesmo. Pagamento Tem envelope também, Com os certo? dois, Aí vamos ver. Depois, com Oswaldo e Rafael. Não só no aniversário. Outras vezes. Esse- No dia do aniversário dele. Não, estou dizendo no dia do aniversário dele que Não foi foi fora dessa envelope. Mas O restante era A envelope. senhora disse que o Oswaldo continuou recebendo. Continuou recebendo no gabinete dele. Mas Como é como que funcionava? como era? Eu ia no gabinete dele e Sim, a senhora, então dá aquele valor. Vamos supor que é preciso aquilatar os valores que é preciso Dividia saber para os mais ou valores. menos quanto ficou para cada um. É, e- E isso aí precisa aquilatar depois o eu ressarcimento de cada um. não Deu no valor desse de 80 mil. A senhora lembra de algum caso concreto que a senhora repartiu Não, para mais de 80 mil, pela lógica, Certo, pela lógica, eu faria 30, 30 e certo. 20. Na gestão de Rafael todinha, Oswaldo continuou recebendo. O mesmo valor Até que agora, os nós mesmos vamos- valores que o desembargador Rafael. Mesma coisa. Mas Na gestão de Sim, Judite, a senhora Também. continuou repassando para Para os Rafael dois. e para Oswaldo. E se fosse para a próxima gestão, Mas vamos. é a mesma coisa. E a desembargadora Judite recebeu algum recurso? Não. Algum outro desembargador recebeu algum recurso nessa gestão? Desembargadora Judite, sim. Não. Não. Só o desembargador Rafael, o desembargador Oswaldo. Só pegava o valor, dividia meio a meio para eles dois, Mais ou menos de uma um certa percentual. percentual dividia igual para os dois e ficava com o restante. E a senhora Nesse mesmo tempo- levava a nesse falta- Eu que entregava Ao sempre, fui eu que Nesse entreguei os tempo dois. todo, de 2007 para cá, a senhora tem ideia de quanto repassou e quanto ficou? Chegou a fazer algum cálculo alguma vez? Nunca parei para fazer, não. Posso até tentar fazer. Eu tenho Parece um pendrive, importante, gente, eu avaliar tenho um isso. pendrive. Se a senhora que eu analisasse o consegui histórico de salvar. pagamento da conta do precatório, a senhora Mas tem eu como não tenho dizer. acesso. Não, se a senhora tivesse, a senhora teria como dizer desse caso foi X de desvio, X para tanto, X para tanto, X para tanto, X para O tanto. pendrive, que a senhora Teria fala, condição. Que é o pendrive. Eu tenho um pendrive que eu consegui esconder. Esse eu escondi, bem escondido, porque tinha, o que é que fizeram? Deletaram todo o meu computador, todo mês eles faziam isso. Eles quem? Não sei. Por ordem de Oswaldo, por ordem de Rafael. Não sei por ordem de quem. O sistema de informática Do tribunal. do Tribunal de Justiça, todo mês deletavam meus programas. Então, se eu quisesse hoje, no meu computador do tribunal, uma planilha de 2003, de 2004, pode ser que vocês não consigam. Processo de 2005. Entendeu? Esse seu pendrive foi apreendido? Está onde? Não, está guardadíssimo. Está guardado com a senhora? A senhora? A senhora vai nos Comigo entregar não, quando? né? Tá. Está em outro local. É, A senhora pode nos eu- entregar esse pendrive? Eu só quando? quero olhar, porque eu quero ver se tem o que eu quero nele, é exatamente as saídas. E nele, o que eu controlava mais nele, que eu tinha até medo de deixar, porque deletavam, era, eu sempre tive muito medo da questão da Previdência e do Imposto de Renda. Certo. Então, como eu tenho todas as RPVs do Estado, Fundação e Autarquias, eu tinha um controle, o que mais me servia esse pendrive era um controle de pagamento de Imposto de Renda e Previdência, que eu deixei todos pagos. Isso aí eu não me preocupo, porque foi Os tudo valores pago. repassados para Oswaldo e Rafael, a senhora tem ideia? Eles começaram Talvez com alguma vez? esse, com Mas ele pegando... Não é o valor não. O que eu vou perguntar é se a senhora tem ideia, se eles comentavam nesse campo, até na intimidade que vocês criaram nesse período, que isso era, naturalmente, precisava de uma intimidade muito forte para realizar um trabalho dessa natureza, né? Fazer um tipo digamos assim, de negociação dessa obra. É preciso muita confiança. Né? Imagine, a senhora está deixando claro que atingiu esse nível de confiança. Eles comentaram alguma vez em que foi aplicado esse recurso, se havia como imóvel, aplicação em empresa, de que modo havia a destinação desse recurso? Não, é assim, ouvia-se pelos corredores só a apreensão de desembargador Rafael com relação em 2010, quando o CNJ esteve aqui, em fazer retirada de alguns bens, porque o CNJ poderia verificar que ele tinha muito bem, que tinha sido passado por A, por B ou por C. Se é ou se não é, eu não sei. Eu nunca fui atrás, nunca perguntei o que é que ele aplicou. Nunca perguntei. Oswaldo, eu já sabia que ele falava muito em questão de ajudar a filha, porque estava desempregada ela, estava desempregado ele, e
tinha a questão do acerto de conta que eles tinham feito junto à Receita Federal. Ele Dela. chegou a comentar que usou parte Não, ele não disse que usou. Só imagina. Não. O que ele disse assim, ele comentava, ele fazia. Eu agora já posso resolver isso aqui, já posso resolver isso aqui. É até bom que eu tenho uma questão de Tatiana para resolver. Aí eu até perguntei, disse, o que foi, Tatiana? Você sabe que Tatiana está desempregada? O marido teve uma época doente e, como é que se diz? Tem esse problema de uma empresa que era no nome do irmão. Aquela confusão que teve, que ela teve O que ficar pagando pendrive essa é possível você fazer um cálculo de quanto repassou para cada um. Eu não sei se eu Tem tenho certeza? esses, não tenho certeza. Mas tá Porque alguma estimativa. quando foram me tirar o computador, quando eu cheguei na minha sala, estava o pessoal tirando o computador e faltava terminar de fazer um backup que estava na minha Qual tela. pessoal só está servindo aqui? A informática. A Em que informática. momento tiraram o computador? Para a gente contextualizar Começaram a isso. mexer nos meus computadores desde a época de Oswaldo. Sempre tive planilha deletada no computador, planilha alterada. Isso foi, assim, seria quando começou a ter esse desvio? Começaram a ver? Eu acho que depois. Então, sempre deletavam. Quando eu comecei a perceber que deletavam, eu digo, peraí. Aí eu até fiz assim, distribuí pendrives com todo mundo na sala e disse, o que fizerem, façam em pendrive. Deixem até salvo no computador. Mas estão apagando as planilhas da gente e a gente tem que ter. Aí a gente ainda conseguiu alguma coisa porque um ou outro fez backup. Essas Isso não planilhas era eram produzidas na rede ou era no equipamento? No Excel. No Excel. No Excel. Ficava do lado do Uma disponível pasta mesmo. disponível para a Secretaria-Geral, onde várias vezes a gente tentou deixar exclusivamente para A, B e C abrir, mas segundo a informática nunca conseguimos. Aí foi quando começaram a trocar os meus computadores. Esse computador foi trocado alguma O vez? meu foi trocado 4 vezes. 4 vezes. E ele era sede. O CPP que eu tinha feito, desde o começo que eu estava tentando organizar os processos, tudo era feito no meu computador. O meu era o mãe. Só ligava, os outros com o meu ligado. Só para, assim, tudo isso que você fazia não era nada dentro do site? Ou era feito dentro do site? Dentro do SAG eram ofícios, os ofícios Planilha da Excel, normais. falou. No disco rígido do computador. Planilha. Porque o site não pode ser, mas era feito tudo dentro do site. Só isso que era feito dentro Até o do site. SAG tinham determinadas coisas da gente no SAG que apagavam. E esses andamentos do processo, vocês colocaram no site? A maioria sim, outros não. A autuação, os meninas às vezes colocavam, às vezes apagavam, elas deixavam de colocar no SAG. A gente nunca teve segurança no sistema do Tribunal de O que a Justiça. senhora lembra que gravou nesse pendrive? Não, eu me lembro bem dessa questão do que eu estou falando, das RPVs com relação aos encargos que eu tinha que pagar, então eu tinha que ter um controle bem preciso. Tem arquivos em que o nome dos embargadores são mencionados? Como? A divisão de recursos, Para Barra Oswaldo, Bárbara. Não tem nada, não, nenhuma isso, anotação. de jeito nenhum. Nem. Nem anotação em agenda, nem nada. Algum bilhete? Só trocou e-mails. Agenda da senhora. Não. Trocou e-mails com o Nunca. desembargador, não. Só quem então viu foram a senhora, o Eu desembargador vi. Rafael e o desembargador Oswaldo, foi Elton John, o dinheiro Eu na sua não vi o bolsa. dinheiro na minha bolsa. Só. E a senhora comentava com alguém sobre esses fatos, nem George. George imaginava que a senhora comprava os Comprava. precatórios. Então ele não sabia o que a senhora passava de Como? recurso, ele não sabia que a senhora passava recurso. Como eu Sim. fazia? Não. Comprava Não, que precatório. repassava para o desembargador Oswaldo, Não. desembargador Rafael. George também não sabia disso. Ele sabia que a senhora lucrava algum valor com isso. Porque eu dizia que não estava comprando, mas eu estava comprando de forma legal. E o valor aproximado desses repasses dos dois desembargadores? A senhora disse que não tem como Isso eu não precisar, sei. não tem como precisar, mas aproximadamente Não tenho ideia, porque eu não me lembrava nem desses cheques. é mais de 1 Que milhão, foram? 2, de 3, Analisando menos a que planilha, a isso. senhora tem condição de Mas essa planilha é só do RPV? Planilha de Do Tá, pendrive? pendrive dos seus precatórios. Não sei se está nela, essa tiver. planilha, se tiver tem. E assim, só para deixar bem claro, Pelo menos para ter uma ideia. na gestão do desembargador Rafael Godeiro, os valores continuaram a ser bem maiores para ele do que para a senhora. É isso? Porque senhora era para reafirma? 2, E era divididos meio a meio. Entre os meio a meio. A senhora reafirma que sempre recebia menos a metade.
A senhora? Eu recebi menos que a metade. No mínimo, mais da metade ficavam para eles. Olha, por exemplo, de 300 mil, Sim. era 120, eu não chegava, às vezes até 40%. Mas fazer assim, metade meu, metade seu, só se fosse R$1.000. Ninguém tirava R$1.000. E de quem partia assim, a decisão sobre esses valores? Era dele, dos desembargadores ou da senhora? Não, eu chegava e dizia, tá aqui, tô com 100 mil. Como é que a gente faz? E o presidente, quem Aí eles diziam, combinava com eles. Deixa eu chegar Não, então não é a como se chegava aos R$100.000. Primeiro tinha que pedir ao órgão público que depositasse o dinheiro de um determinado precatório. Tinha esse primeiro procedimento. Não necessariamente. Houve um esforço porque há um ofício do desembargador Oswaldo Cruz para o presidente da Associação Nacional dos Municípios pedindo os esforços dele no sentido de fazerem os depósitos precatórios. Mas isso aí foi Houve um depois. esforço Foi de arrecadação, vamos dizer assim. Não, na de Oswaldo não. Quando chegamos em setembro de 2009, veio a questão da gente pensar nas audiências. Os acordos. As audiências com os municípios. Para pagar, para eles Para pagarem os pagar. saldos devedores. E começamos a chamar. Foi iniciativa nossa. Por quê? Porque quanto maior o número de municípios, maior o dinheiro, maior fluxo. Mais sobra de E o dinheiro, como ia todo para. Aí o que foi que aconteceu? O que foi que eu percebi? Que se o dinheiro ficasse na conta 8604, que era a conta de precatório que todos os Geral. municípios depositavam, ele não tinha rendimento. E o DJO, que é o depósito judicial, ele tinha um rendimento absurdo. O rendimento do DJO é absurdo. Você jogava lá. Então, o que foi feito? Foram abertas 3 contas de depósitos judiciais. 2.200.733.744 eram numa conta. As outras 2 eram que eram menos movimentadas, eu não me lembro. Só assim, por ordem de quem abertura dessas contas? Conversa com o desembargador. Qual desembargador? Essa conta daqui eu acho que eu abri em Rafael. 2009 já era Rafael, né? 2007, 2008, Oswaldo. Deixando claro para ele que essa conta tinha um maior Que rendimento. podia ser aberta. Não tinha problema nenhum. Certo? Mas qual era o objetivo? O rendimento. O rendimento. Ao invés de Lucrar com o deixar- rendimento. Exatamente. Na conta. Você ter o dinheiro parado, você tinha 1 milhão que num mês se transformava em 1.200.000. E assim, como o fluxo era muito grande de entrada, era Só muito que era uma grande. sobra. Pronto, Carla, aí conseguia o depósito de determinado município. Certo. Então chegava lá de determinado município. Vocês chamavam agora a parte beneficiária para dar aquele exatamente a Aí, diferença. tinha o seguinte. Como é que funciona? Desconto para Eu sobrar o tenho, recurso. eu tenho 156 municípios, em média, foram negociados. Isso fora da ENASA, fora tudo, certo? 156 municípios foram fechados negócios. Com débitos que variavam de R$2.000 a débitos de 300, 400, 500 mil. E o que foi que a gente fez? Para cada um, tenho lá no meu armário, melhor, tinha, não sei nem onde está mais, uma pasta, a rosa, onde tinham todos os termos de compromisso. E nesses termos tem dizendo o número de parcela, o total e o dia que ele depositaria. O O município. Ele depositaria não. O dia em que o Banco do Brasil fazia a retirada da conta dele. Por isso que todo dia 11 eu tinha que ligar para Prazeres, eu tinha uma lista, que essa eu deixei no tribunal, que era uma tabela de controle. Então eu tinha janeiro, quem era do mês do dia 10, aí eu confirmava com Prazeres. Albino Afonso, ok, pá. Dia 21, mesma coisa, e dia 2 mais ou menos, porque eram as entradas do FPM. Eu não podia pagar tudo de uma vez só, porque eu só tinha 2 pessoas no setor de cálculo. Então, automaticamente, esse dinheiro era remanejado para a conta judicial. Se o processo de Albino Afonso vai ser pago, vai. Mas espera aí, porque eu tenho um de Ceará Mirim na frente.
Então o dinheiro estava na conta rendendo. Entendeu? E dessa forma o dinheiro foi crescendo. É tanto que chegou contas que tinha 1 milhão. Mas aí eu quero chegar no acordo. Aí chamava bem, eu Sim. preciso emitir as guias. Mas para aí os municípios não tiveram nenhum movimento, nem perda de nada. Não, tudo bem. Por quê? Deixa eu só, porque é pertinente. Nós encontramos lá na Associação de Precatórios, Fala mais alto, nós cara. encontramos uma pasta, se eu não me engano, preta, daquelas que Coloca cheia as de folhas plásticos, dentro. exatamente. Cada um tinha um númerozinho de processo Certo. e uma guia de transferência da conta de precatório do tribunal para uma outra conta. Certo. Certo? E vinculado ao município natal, município tal, os órgãos. Certo. Era exatamente isso que se... Não. Isso aí é outra Isso aí é o coisa. quê? Isso aí é emenda constitucional 62, que a gente trabalhava de outra forma. Eu chego já nela. Deixa eu só fechar essa questão do município que você colocou. Desses municípios aí, a gente pagava normal. Chamava, vocês eram as partes, vinham para a audiência. Olha, a gente tem aqui, tem verba, certo? O seu processo eram feitas todas com procuradores, na presença de procuradores e sempre liderada por doutor Cícero. Então, nunca teve problema nessas audiências. Mas sempre se tentava uma redução. Um processo, a não ser que fosse assim, um valor de 2 mil, 3 mil, mas um valor de, como teve um processo de 300 e poucos mil. E, olha, então a senhora vai receber à vista e tal. Vamos Essa tentar. conciliação era feita pela senhora ou por Cícero? Doutor Cícero, o procurador do município e as partes. As partes estavam lá com seus advogados. Não, a gente faz o recebimento do valor que for. Então não tinha assim. E uma das coisas que a gente chamava... Peraí. Já voltou. Aqui também A gente tinha um débito, por exemplo, de 1 milhão com o município de Lagoa Salgada. Então a gente chamava apenas o prefeito. Certo? O prefeito, se for, tem um débito de 1 milhão e tem que pagar. Como é que a gente faz? Não, porque não posso, vem aquelas coisas deles. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dividir. O senhor foi fazendo parcelas de 20 mil. A gente geralmente associava 1% da RCL deles. Era o mínimo. Pronto. Então, eu tinha 10 mil no primeiro mês, 10 mil no segundo mês e mandava o setor de cálculo fazer a planilha do primeiro precatório. Se fosse um processo de 50 mil, eu esperava 5, 6 meses para poder chamar, certo? E quando chamava a parte, se era um valor pequeno, era pago aquele valor que tinha sido normal, sem nenhum problema. Uma única observação: todos os encargos, todas as taxas eram de responsabilidade do município. Nós trabalhávamos com líquido. E essa prestação de conta era feita anualmente aos prefeitos. Com relação a isso aí, a gente nunca teve problema. Se o valor era muito alto, pronto, tivemos de Ceará-Mirim um processo de doutor Antônio no valor de 300 e poucos mil. E o prefeito de lá é nosso cego para pagar. E é adversário político dele. Ainda tinha essas histórias de serem adversários. Chamamos os dois. Adversário político dele de quem? Do prefeito. Do prefeito do autor. Sim, do autor. Certo? Dizia, eu não vou entrar na sala, então ainda tinha essa questão. E quando vinham o autor e o prefeito, automaticamente o prefeito vinha com seu assessor jurídico, vinha com assessor de contabilidade, eles tentavam negociar. Reduza, eu pago em 10 vezes. Mas já era um acordo entre eles, a gente apenas homologava. Vocês faziam uma conversa primeiro com o município e separavam a conversa com a parte. É isso? Não. Se o processo fosse grande... Não, o normal. O normal. Se o processo fosse um processo muito grande, certo, mas quando não era principal, só fazia com a prefeitura. Aí eu não tinha necessidade de chamar a parte, porque não ia ter redução no seu valor. Você ia receber o valor Só real. chamar a parte quando teria Quando era um valor muito alto. Tem que reduzir, tem que chamar a parte para ter... Para tentar reduzir, porque senão as outras partes não iam receber nunca.
Certo, agora... Então não houve problema, nunca houve pelo menos problema com nenhum processo desse daqui. Inclusive a gente tem um processo de 5 milhões de Caicó e outro de 3 ou 5 milhões de Currais Novos, que é do Banderma, que no caso ainda está para ser negociado, porque ele era o último da lista. E assim, todos os termos, todos os processos de Caicó foram pagos, foram liquidados, acho que até o ano passado, novembro, dezembro. E a gente ia marcar uma nova audiência, porque tinha novas RPPs, eram audiências toda sexta-feira. Certo, o doutor Cícero, ele foi nomeado pelo doutor Rafael Botelho Pela para portaria exercer a função de juiz conciliador junto aos precatórios. Perfeito. Ele tinha ciência desse desvio? Não, ele não tem ciência de nada. A única função dele era participar das audiências e tentar negociar com os prefeitos ou redução com as partes, se fosse o caso de ser um valor maior. Eu imaginava que essa redução fosse trazer... O processo que ele se meteu foi nesse do processo dos auditores fiscais, onde ele deu o despacho que eu falei. A senhora disse anteriormente que essa redução, além de eventualmente um valor muito alto, permitir que fosse pago para as outras também, não pagar só para uma pessoa, né, o beneficiário precatório, mas tinha também o objetivo de dar um desconto e sobrar dinheiro na conta para poder haver essa repartição. Não. Nesse dinheiro ninguém mexia. No dinheiro das prefeituras ninguém mexia. Porque... Qual foi o que a senhora disse que houve desconto para sobra de recursos para permitir a apropriação? Olha, nesse dinheiro ninguém mexia dessas prefeituras aqui pelo seguinte, porque quando a gente fechava o termo de compromisso com o município, eu fechava no valor bruto. Certo? Por que fechar no valor bruto? Porque se o termo fosse fechado em janeiro e o processo só fosse pago em dezembro, no termo tinha uma cláusula que só ia haver desconto, incidência de imposto, tá? Não, a taxa de imposto era do município. Não ia ter juros. Certo? Ele ia apenas ser corrigido pela emenda 62 a fazer 0,5% ao mês. Pronto. Então o dinheiro só dava conta para pagar. E a última cláusula, inclusive, a gente sempre tinha, se por acaso faltar alguma verba para completar o último pagamento, a gente utiliza no máximo do valor que foi acordado para a quitação. E qual foi a situação que a senhora se referiu de que redução você negociava com as partes a redução do valor depositado exatamente para a sobra de recursos? Por isso que o pertencer era separado. Sim, não tinha nada a ver com esses municípios aqui. Geralmente eram processos do Estado. Porque a verba era outra, era separada, era fixa e era misturada com todas as fundações e autarquias. Então, no caso do Estado, você chamava só as partes. Do Estado, chamava as partes. Geralmente é uma parte do processo. E o procurador do Estado não estava presente nesse ato? Não, porque ele era para pagar a parte minha, recebia o dinheiro. Teve lá da gente pagar advogado em dinheiro. O advogado me devolveu uma parte, que cabia um outro advogado, para você ver assim, que a gente manuseava dinheiro. Entendeu? Eu vou fazer duas perguntas aqui que é justamente o que a gente quer saber. Primeiro, a senhora falou, a gente quer saber como, se para haver outro desvio, tem que haver dinheiro a mais. Certo? Alguém deixou de receber precatório nesse tempo? Não. Então vocês pagavam todo mundo. Pagavam certinho todo mundo. Certo? O dinheiro que vocês desviavam era da sobra. Né? Como era que vocês faziam para ter só para perguntar objetivamente, que era de duas formas. A primeira forma a senhora disse que era do das desconto das contas judiciais que tem um rendimento. Rendimento maior. Então, chegou a quanto? Você já tem ideia de quanto chegou esse rendimento? Não, entrava uma média de 1 milhão por mês na conta judicial. Então, eu juntava 1 mês, 2, 3 sem pagar, então você já tinha um rendimento bom para começar a trabalhar nele. Fora... Chegava a ficar vários meses esse dinheiro ali, né? Remunerando. Fora essa forma de rendimento para poder de depósito desviar. judicial. Qual era a outra forma que
Nova nenhuma, a não ser que eu já disse que quando eu pedia dinheiro à George para negociar a parte, caso o dinheiro não Sim, a parte chegasse, da negociação também. A questão da negociação. Então tinha essa questão do rendimento das contas judiciais, vocês ao invés de deixar na conta do tribunal, do precatório, vocês passavam para essas contas judiciais criadas e deixavam lá rendendo. E também tinha a parte do desconto das partes, né? Quando ele perguntou a questão da numeração, é o seguinte, com relação à numeração, o Banco do Brasil ele só abre uma conta judicial ligada ao número de processo. Nós tínhamos a etiqueta do processo. Então, e eu não tinha necessidade de vincular no sistema, certo? Mas e até porque a gente não trabalhava por processo. Quando eu ia trabalhar com o município de Acari, eu não ia trabalhar o número do processo, eu ia trabalhar a conta judicial. É quando eu disse que eu ia explicar a questão da emenda 62. Na emenda 62, só para vocês terem uma ideia de como é que a gente trabalhava. Na emenda 62, uma coisa absurda que acontecia. O dinheiro que entrava da primeira coisa. TRT, TJ, TRF junto. Por determinação da presidente Judite. Certo? Lista única, provocou revolução geral. Quem era primeiro, terceiro passou para quinto, porque quando cruzou as datas, a gente via até a questão de hora. Porque tinha processo até da mesma data, a gente via até a questão da hora. Então foi uma polêmica. Mas ela bateu o pé e disse que ia manter essa lista única. O presidente do TRE, do TRT, na época, Dr. Barbosa, por inúmeras vezes foi lá conversar com ela no começo da gestão dela. 2011, começo de 2011. Porque já tinha sofrido em 2010 o desembargador Rafael não repassar nada mesmo. Ele estava sendo mantida lista única. Não repassava por quê? Porque o Estado, enquanto nós estávamos pagando o exercício de 1999, o TRT já estava pagando 2009. Então, se fosse pagar, vamos dizer, pela ordem cronológica, o TRT ia ser prejudicado uns 10 anos aí. Então, por várias vezes, o presidente do TRT foi procurar a desembargadora. E toda vida que o assunto era precatório, ela mandava me chamar. E eu disse que era a favor da lista única. Porque a gente, o TJ, estava sendo prejudicado exatamente por isso, por essa questão de lapso temporal. Resultado, não tem menos do que uns 8 processos, 8 ofícios, que desses ofícios foram gerados processos administrativos que foram encaminhados para a presidência do presidente do TRT, Dr. Barbosa, pedindo providências com relação aos pagamentos. Ela nunca respondeu nenhum. Passamos o ano todo nessa brincadeira. Chegou no final, eu disse, desembargadora, ou a senhora responde ou a senhora vai responder junto ao CNJ, porque é responsável a senhora pela conta, é responsável a senhora pela distribuição e quem está precisando de informação a senhora não está prestando. Então ela fez um ofício 324 de 2010. Nesse ofício foi onde ela determinou como é que as coisas funcionariam. Cada um... 2011. 2011. Eu tive já. 2011. Foi o 324 de 2011. Já no finalzinho do ano, depois de um monte de processo, aí foi quando começaram a surgir os problemas já no processo da desembargadora Judite, na gestão da desembargadora Judite, o que houve foi, no meu ponto de vista, improbidade administrativa. De quê? Começaram os processos a chegar e a não se ter resposta de absolutamente nada. Quando o presidente marcava alguma reunião com ela, ela mandava para mim, que eu não podia responder nada. Foi quando a gente pediu para ela para dividir as contas. Ela disse que não aceitava. Como é que o dinheiro entrava? O dinheiro entrava para o Estado entrava para a conta do tribunal. Não sei por que ele entrava para uma conta X
desta conta X era para ser transferida para a conta 869 dígito 6. 869 dígito, acho que é isso. Essa conta... Não, é 868, 869. Não tem 2 nem 3. Assim, números eu ainda lembro. São 4 números. Pronto. Eu acho que é 869 dígito 8. Bem, essa conta, 86 alguma coisa, ela foi criada, o nome dela é Emenda Constitucional número 62. Então era para o dinheiro do Estado cair diretamente nessa conta 8696. 8696 dígito 8. 8696 dígito 8. Era para cair diretamente nessa conta que a gente abriu para esse fim. Mas o setor financeiro do tribunal disse que não podia. Não podia. Tinha que fazer o quê? Tinha que o dinheiro ir para a conta 8604 dígito 5, que não tinha nada a ver com a emenda constitucional, que é a conta geral do precatório. Aí o que é que eu fiz? Então caía recursos federais nessa conta geral? Caía recursos federais nessa conta geral. E a presidente deu trabalho de ruma para eu poder tirar esse dinheiro dessa conta. Porque ela me passava 10, 15, 20, 30 dias para despachar. E eu não podia deixar, por quê? Como é que a gente fez essa divisão? Eu tinha Estado, fundações e autarquias, certo? Sobre todos os Estados, fundações e autarquias, eu tinha um valor total. No primeiro ano foi 150 milhões, era o débito do Estado. Então foi o que fizemos. 150 milhões? Foi. Não. Foi 120 milhões. 120 milhões. Como o Estado fez a opção para que fosse feito não 1% da receita corrente líquida, mas a divisão em 15 anos, pegamos o débito total dele e dividimos em 15 anos. Deu uma parcela de 12 mil e pouquinho. Desses 12 mil, era o que ele tinha que depositar no ano. Certo? A forma como o Estado iria depositar esses 12 mil, era o Estado que resolvia. Ele só não podia passar de um ano para o outro. Fui procurar Vera, quem foi muito quem me auxiliou na questão da emenda, da CEPLAN, e Valdemar. E dividimos esse ano, no caso, o primeiro ano, até dividimos em 3 parcelas, porque como a emenda já chegou em 9 de dezembro, a gente teve pouco tempo para trabalhar. Então, foi dividido. E dentro dessa divisão, o que é que a gente fazia? Se o débito do Estado correspondia a 60% do débito total, aí você vinha IPERN, Fundac, Fundação Zé Augusto, Detran, todas as fundações e autarquias. Cada débito total de cada fundação, autarquia e Estado, ele era dividido de forma percentual. E deste percentual, ele era tirado do valor de parcela que o Estado resolveu pagar no primeiro ano em 10 parcelas. Certo? Então, aí foi que eu tive que fazer, para a conta não ficar na 8604. O Estado abriu para cada ente desse, era abertas 2 contas judiciais. Era onde entra aquela numeração de baixo. Cada conta judicial tem que estar ligada ao número do processo que não me interessava a conta judicial. Então, o Estado tinha 2 contas judiciais, o IPERN 2, Fundac, Fundação Zé Augusto, Juscern, todas, as fundações autarquias tinham 2 contas. O percentual que entrasse para o Estado, vamos dizer que dos R$1.000, 1 milhão depositado, entrasse 60 mil para o Estado, ia 30 mil para uma conta judicial e ia 30 mil para outra conta judicial. Por quê? Porque a lei dizia que uma lista ia seguir a ordem cronológica normal de autuação. Pronto, exatamente.
Então, tinha que ter um número de processo. Esse número não é cadastrado no sistema, porque não nos interessa, só nos interessava a conta judicial. Pronto. Então, de cada um desses, eu tinha... Você tem a do percentual aí, não? Tem uma planilha dessa que eu fiz aqui, um relatório desse daqui, que eu fiz e mandei, inclusive, para o CNJ, tem dizendo como é que ficou todo o percentual. Porque não tinha que... Esse processo, o número de processo não era cadastrado no sistema. Como é? Porque o sistema não aceitava como cadastrar, tinha que ter parte autora, e não tinha, eu só tinha aqui um ente devedor que era o ERN. Ele só queria a conta para depósito. A conta é só para o depósito judicial, então todo o controle da UERN é via conta judicial. Então você queria abrir a conta só para controle do depósito, dos valores que o Estado depositava. Exatamente. Não era para pagar ninguém. Não, porque eu só podia pagar alguém do dinheiro saindo de cada conta sua bonitinha. A emenda 62, depois que foi feito todo isso aqui, não teve nenhum desvio de absolutamente nada. Desse aqui, bateu até os centavos quando em 2011, 2010, o CNJ veio, inclusive tem até uma parte aí que a gente colocou mostrando que o Estado das contas que pagamos sobrou R$ 59,95. E o que é que a gente fez? Chegava no final do ano, tinha conta normal e tinha conta de prioridade. Quando a conta de prioridade não tinha pedido para ele, o que é que era feito? Ele era remanejado para a conta normal. E começava o ano tudo de novo. Então, só uma coisa que é importante para a gente. A senhora disse que caía recursos federais na conta 8604. Esses recursos serão repassados para... Distribuído todas essas contas de aqui. Todas essas contas judiciais. Pronto. Então eles eram passados temporariamente para essa conta. É. Só porque o Estado teria que depositar por outra desembargadora nessa conta mãe, nessa conta principal. É, só que não era na 8604, era nessa outra conta. É, o correto era nessa outra conta, sendo que por ordem dela teve que ir para... Não sei se por ordem dela. O financeiro disse que não podia e botar na 8604. Certo. Desse quando depositava lá o Estado, era transferido o valor que competia ao seu percentual. Ao percentual do Tribunal Regional do Trabalho e do TRE. Não. O débito era um só. Certo? O débito, se o débito somado o débito, porque 120 milhões era o débito dos 3 tribunais. Dos 3 tribunais. Então, como é que você sabia quanto era de cada tribunal e quanto é que separava o dinheiro? Pronto. Quando chegasse a vez dele de pagar. Se existia uma ordem cronológica, essa ordem cronológica ela era obedecida. Então, se eu tinha, por exemplo, não sei se você vai ter um papel aí, que ela fala, porque eu tinha tudo isso, mas ficaram nas partes. Você tem anotado, esse aqui que eu achei. Esse aqui diz pronto, tá aqui, ó. Esse aqui diz aqui, esse finalzinho daqui. Sim, é a porcentagem, né? É. Então, eu tinha um percentual que, por exemplo, em 2010... esse aqui foi quando eu comecei a fazer no... Depois você passou o computador, né? Foi. Eu era no caderno, aí foi até a sugestão do procurador, que disse, Carla, bota no computador. Mas eu tinha medo de botar no computador, porque tudo da gente era apagado. Certo. Isso aqui eu tinha ele no sistema. Me explica como era o pagamento aí dessa questão dos recursos federais, do TRT e do TRE. Pronto. Então, assim, eu tinha um Estado que tinha um débito de 74,45 em 2010. Consolidado. Total, os três. Certo? Pronto. Desde 74%, dependendo do valor da parcela, ela caía em 2 contas do Estado, que são essas contas de aqui. Normal e prioridade. Exatamente. Automaticamente eu tinha uma lista do Estado. Essa lista constava... Dos credores. Sim, do Estado. Sim, mas dos credores do Estado. Dos credores do Estado. Onde constava Tribunal de Contas, Tribunal Federal e Tribunal de Justiça. Certo? Tribunal do Trabalho, Tribunal Federal. Os três tribunais. Tem uma lista, aí o credor, esse aqui é do Tribunal de Justiça. Exato. Esse aqui não, esse aqui é do Tribunal do Trabalho. Perfeito. Esse aqui não. Mas quem pagava isso era o Tribunal de Justiça? Era o Tribunal de Justiça. Esses credores do Tribunal do Trabalho? Não. Como é que era feito o pagamento? Depois de feita essa divisão, se o primeiro era do Tribunal de Justiça, era nós que pagávamos pelo procedimento normal. Certo. Depósito judicial, mesmo beabá, e era de imediato pago o imposto de renda, porque tinha questão da informação para bater. Tivemos nenhum pagamento no primeiro ano do Tribunal do TRT. Foi quando surgiram 6 processos na minha frente no município de Natal.
De onde? Do TRF. Então, o que era que a gente fazia? Através desse documento que você tem, que o presidente mandou transferir através de um TED, queríamos fazer a mesma coisa. O TRF não aceitou. O que é que o TRF pediu? Nós vamos fornecer uma DARF. E o tribunal paga a DARF. Essa DARF é junto aos autos e vocês têm a comprovação. Pagamos 7,5 milhões do município de Natal através de DARF. O que é que aconteceu? Que eu não tive mais acesso porque cortaram meu e-mail. Em novembro, o Jaelson Rodrigues, se eu não me engano, que é o diretor do precatório do TRF, me ligou, dizendo que quando ele pagou a primeira DARF, a segunda e a terceira, a Receita Federal não eram débitos do INSS. O INSS informou a eles que aquele terceiro processo que ele estava pagando, o município já tinha negociado aqui. Aí o que foi que ele fez? Carla, por e-mail. Era um de Nova Cruz, né? Não, foi de Natal, município de Natal. Se a senhora se recorda de algum de Nova Cruz, no interior, tinha feito um acordo e tinha... Acho que de R$2.000. R$2.500. R$2.500, que ele fez o depósito na conta 8604, e em nenhum momento fez a informação para o setor do precatório, a gente não tinha como fazer repasse, porque não sabia de quem era a verba. Então, quando eu tinha tempo, os depósitos que eu não sabia de quem era, eu ligava para o banco para saber, olha, entrou um depósito de tal, de quem era. Porque a obrigação que a gente, quando passava para as prefeituras, para os entes devedores, era informe que você fez. Eu sei desse processo porque eu recebi um ofício de uma procuradora, a doutora Cibele, e respondi e deixei lá no meu armário, não sei se foi enviado. Essa parte daí eu me lembro que eu fiz. Então, o que foi que ele me passou? Ele disse, Carla, me passa por e-mail como é que eu vou fazer para devolver esse dinheiro. 4 milhões, que eu não sei onde é que está. Eu não sei onde é que está porque eu não tive acesso ao e-mail. Então eu passei o e-mail para ele, dizendo, de acordo com o solicitado, informo que o dinheiro deve ser devolvido para a conta judicial do município de Natal, na conta normal, a conta é essa, o número do processo é esse. Se ele fez o depósito, eu não sei, porque eu não tive mais acesso às contas. Então eu sei que retornou 4 milhões para o município de Natal. Entendeu? Para a conta judicial, né? Para a conta judicial, porque essas contas a gente não misturava em hipótese, não triscava um centavo disso aqui. Então, só para a gente fechar aqui como era feito o pagamento desses órgãos, porque tem interferência no caso. Então, o Estado, o município, né, depositava o valor, né, dos 3 consolidados, né? Ele depositava o valor consolidado, dos débitos do TJ, TRT e TRF. É porque, na verdade, ele, no começo do ano, ele recebia um ofício que eu fiz, inclusive, consta aí, explicando que o débito do Estado, do Tribunal de Justiça era tanto, TRT tanto, TRF tanto, somava tanto, todos atualizados, e que dava um débito de tanto, e que ele poderia dividir em quantas parcelas quisesse, no entanto, aquela parcela anual tinha que ser no valor de X. Eu ia lá negociar com ele como era que ele queria fazer. Geralmente ele dividia em 10 ou 11 parcelas no máximo. 11 já atrapalhava a gente porque entrava em dezembro e lançava para a DIF do ano seguinte e já não dava mais certo. Então, a gente só ia lá negociar isso. Com relação ao TRT, a gente teve mais problema. Porque o TRT nunca aceitou o fato da lista única. Então, eu não tive em 2010, eu não tive débito da Fundac, não, da Fundação José Augusto. Eu não tive débito da Fundação José Augusto. Muito bem. Era 0%, então ele não tinha o que receber. Então eles começaram a reclamar. Mas eles não tinham débito de 2010. Quando chegaram em 2011, tínhamos que fazer para poder fazer a distribuição, porque o Estado já tinha dividido, quando chegou eu fiz uma planilha, mais ou menos em março para abril, eles informaram que existia um débito, que tinham esquecido de informar. Eu já tinha feito toda a divisão do percentual e tinha zerado a Fundação José Augusto. O que é que eu tive que fazer? Refazer tudo de novo, ou seja, ia diminuir o valor e os percentuais de tudinho.
Quem pegar ele no meio não vai entender nada. Porque vai dizer como é que você estava depositando, pronto, a parcela do IPERN, 181 mil e era 263 mil e caiu para 181 mil. Porque eu tive que diminuir, eu tive que incluir a Fundação José Augusto. O débito do Tribunal do Trabalho. Por conta do débito do Tribunal do Trabalho. Então a gente fez todo o remanejamento e a partir do meio do ano as contas ficaram com os seus percentuais proporcionais ao débito, dividido nas duas contas, e elas andavam separadas, não misturavam. Só misturava no final do ano. Agora em dezembro eu sei que não foi feito, porque eu não fiz. Eu não estava lá mais. Que era para fazer o quê? O que existisse de saldo, isso foi determinado pelo comitê gestor, que era formado por 3 juízes. Dr. Manuel, doutora Rita e doutor Cícero, com 3 substitutos, que inclusive era desembargador de Rebouças, o nosso, que nunca estava presente, por conta da corregedoria, então o doutor Cícero era quem substituía. Então era para pegar o que sobrou da conta de prioridade, porque nem sempre a prioridade atingia o valor meiado que ia para ele, e remanejávamos para a conta normal. Então quando a gente começava o ano, pronto, é para começar o ano agora 2012, como é que eram para estar as contas? Conta normal com verba pouca, porque a gente teria que ter pago o processo. Conta de prioridade zerada. Só teve um caso que a gente permaneceu, o Estado e IPERN do ano retrasado para esse ano, com dinheiro, porque existia processo e na verdade é que não deu tempo da gente pagar os processos de prioridade, então a gente não remanejou. Entendeu? Então o remanejamento era feito no final do ano e zerava e começava tudo de novo do mesmo jeito. Ficou algum credor desses órgãos, TRT ou TRF, sem receber? Olha, do TRT tiveram os seguintes problemas. Quando nós íamos abrir processos de lixa normal, os processos de lixa normal não, os pedidos de prioridade. Quando chegavam os pedidos de prioridade eles eram individualizados. Ainda que fosse 10 pessoas num só processo, não tinha obrigação dos 10 terem a mesma prioridade. Então o que é que se fazia? Cada pessoa era um processo de prioridade. E se o seu entrasse primeiro que o dela, o seu ia ser o primeiro a ser pago, mesmo sendo da mesma origem. Certo? Então isso era o que dava a ordem dos processos. Só que essa ordem se dava se fossem os processos dentro do mesmo exercício. Se eu tivesse exercício diferente, o artigo 100 faz primeiro o exercício. Segundo, a gente viria agora. Antes de todos eles, tinha o quê? Tinha os do doença. Quem estava na de doença, se fosse enquadrada no artigo 13 da resolução 123, eles automaticamente iam para frente de todo mundo. Certo? O TRT não fez isso. O TRT pegou um processo do IPERN, juntou vários autores e fez um processo só. E solicitou ao tribunal 1 milhão e uns quebrados. A transferência do valor. A transferência do valor. Eu disse, gente, eu não tenho 1 milhão porque o município deposita 181 mil. Então eu não tenho 1 milhão. Então vamos esperar virar o ano, porque o dinheiro sobe e vai ter dinheiro para pagar. Então foi outra confusão. Outra confusão do TRT foi com relação ao quê? Um processo também, que ele juntou várias partes no valor de 739 mil reais, num pedido de prioridade, onde nós, pronto, exatamente, o processo da Fundação José Augusto teve um pedido de prioridade. Um pedido de prioridade que somava 700 e poucos mil. Nós não pagávamos o processo do TRT. Do TRT, a verba de 8,67%, que esse ano era equivalente a 11 mil e uns quebrados da conta normal, com 11 mil e uns quebrados da prioridade, ele recebia por mês 22 mil. Então era problema do TRT pagar os processos dele. O que é que a gente fazia? Todo a parte que pertencia à Fundação José Augusto, da parcela referente a 2011, era repassado na íntegra
através de uma transferência dessa, colocarmos à disposição 22 mil referente ao mês tal, certo? A Fundação Zé Augusto para que fique à disposição. Então ele entrou com um processo contra a gente cobrando 700 e poucos mil, porque ele entendia que eu tinha um dinheiro separado total para prioridade e dessa prioridade eu tinha que dar conta de todos os pagamentos. E tinha que ser dentro das proporções dos percentuais de cada ente devedor. Só para finalizar esse assunto, teve desvio de recursos referente a esse processo de emenda, tribunal, da emenda? Tribunal ou do TRF? Teve não. Chegou até um desvio de recursos nesse processo? Os valores que chegavam eram realmente repassados pelo TRF? Todos eram repassados e todos eram oficiados. Todos os ofícios foram feitos com relação ao TRF. Agora vamos voltar para questionar uma coisa sobre a questão da evolução patrimonial de vocês de Geral. Nesse período, 2007 e 2011, pela própria quantidade já informada pelo tribunal, nessa grande inspeção que está sendo feita, a gente já tem algumas informações. Nesses 4 processos, identificou um desvio de cerca de 6 bilhões de reais. Esses 6 milhões, pela forma como você calculou, em tese seria 1,5 milhão para você, 3 milhões e meio dividia para Oswaldo e Rafael. Foi assim mais ou menos que você falou. Como é? Você chegou a quantos milhões? O valor do desvio 6 milhões desse processo identificado pela Comissão Tribunal de Justiça daria 6 milhões de reais. Não tem 6 milhões. Sim, isso vai somar. Mas tem menos do que 241. Porque um processo que tem o 881 do Estado, ele foi restituído e todas as guias estavam disponíveis no processo. Porque se você somar todas as guias que estão aqui, que foram recebidas por Cláudio, por Carlos Alberto e por Carlos Eduardo, certo? Todas as guias que foram recebidas, dá 6 milhões. É isso que eu estou dizendo. Tem um processo que foi somado, mas no final dele ele foi devolvido, que é um processo de 241 mil, é um RPV de número 881 do Estado. Foi diminuída, né? Porque eu sabia que não... Tem essa restrição, tem até aqui no inquérito civil, tem essa aí que a gente pediu, quando a gente verificou, o tribunal verificou e a gente na investigação, a gente pediu para que o Banco do Brasil informasse as movimentações daquela conta que a senhora falou, 733, 644... 2.200, 733, 744. Exatamente, ele pediu para informar. E dela foi voltado 241. Tem aqui na informação. Exatamente. Dessa devolução, certo? Só uma sugestão, seria melhor retomar o curso. Ela estava na gestão de desembargador Rafael e depois repassar para essa assunto. Para a gente retomar. Eu queria saber essa evolução patrimonial. Da evolução patrimonial, mas a gente estava no valor dos 100 milhões. O valor dos 100 milhões que ela estava questionando era assim, que tinha devolvido 200 Como é que foi feito, de acordo com o rateio, da forma que a senhora veio explanando, desses 6 milhões, aproximado que é 5 milhões, alguma coisa, exatamente, né, de 240 mil, qual seria a proporção, para se ter uma noção de evolução patrimonial da senhora e do seu esposo, e dos demais? Tendo a ciência de que esses valores foram recebidos desse processo, foram recebidos todos em 2011. As transferências foram feitas todas em 2011. Então, nesse caso, a senhora recebeu a quantia e vai repassar dividir para os dois. Então, quanto era que ficava em média desses 6 milhões? Já vão aproximadamente. Porque foi 5 milhões e pouco. Aqui, se eu for somar aqui, 5 milhões, 900... 800 e pouco. Dessa denúncia que a gente fez, o desvio das guias que estavam para casa do lado, para casa Alberto, para Cláudia, das 5 milhões. De qual processo? Porque eu sei do 881 que é um RPV. No processo de 2010 era 50.552. Que é o 881? No processo 2000.001921, não sei se é o Israel. Mas isso aí não houve desvio de verba desse daí? E do processo 2000... Esse daí ele recebeu, inclusive, na inspeção... Recebeu 2 vezes. Ele recebeu 140 mil. Depois recebeu 119. Então, ele recebeu, eu acho que foi 12 mil com pedido de prioridade. Eu tenho até aqui, nós encontramos aqui. Foi? Então, uma vez questionou essa repetição
beneficiários. O volume é muito grande. Mas alguns nomes eles se repetiam com muita frequência. Não havia um questionamento do banco. Não. Só precisava confirmação. Só confirmação. Além aqui, 114 mil a Misael. O valor dele era 148, ele recebeu 114 de novo. Por aquela conta. 3.300, que era a outra, a terceira. A terceira fraudada. Eu não lembrava dela. Entendeu? Então, E foi agora também. Então, desse ano de 2011, que a gente viu por 5 milhões e alguma coisa, certo? Então, como a senhora disse que tinha esse repasse por 2 e a senhora ficava com uma parte, o que Patrícia quer saber é, aproximadamente, esse repasse, quanto ficava de cada um? Como era a divisão? Era meio a meio deles, que a senhora ficava com parte? Quanto é que a senhora... Mesma forma? Nunca houve alteração, não. Eu nunca nem fiquei com todo, nunca dividi pela metade com ele. Certo. E nunca ficou sem nada. E nem nunca fiquei sem nada. Você percebeu alguma coisa? Seria não seria um terço para cada um, não. Seria um Não, igual. Não tinha parte igual. Era tipo 40%, 40% e 20%. No máximo. Mais ou menos. No máximo. No máximo. Sabe, no máximo a senhora ficava com 20%. Desses 100 milhões, então, no máximo a senhora ficava com 1 milhão e 500. No máximo. E eles dividiam os outros 4.500 e 2 milhões e 150. Os fatos iguais. Eles eram iguais. Iguais, Bem quase iguais.